Então, meu abraço, seja bem-vindo aí vocês do grupo de orações da paróquia Jesus Cristo Redentor. Obra são ministros, viu? Obra nova, hein? São ministros da Eucaristia, o casal aqui, viu? Também formado por ministro da Eucaristia. Então, Padre Aureliano, você que é muito o padre, bem. você que é o homem lá da área, né? Mas aí é uma alegria grande, né? Eu já vieram aqui uma vez, né? Mas eu falei aqui com o Sná para vir de novo, porque o que não é visto não é lembrado, né? Então, lembrando, e eu tenho consciência disso, e todos nós temos consciência disso, que que eu dizia brincando, mas é verdade, a oração é a gasolina, né? Se faltar gasolina, ninguém anda. Então a oração é a gasolina da igreja, da fé, do cristianismo, né? Então esse grupo preza por esta vontade, eu sei que é um desejo, é uma vocação, né? De fazer as pessoas rezar. E tem feito um bem danado, viu? Eu sou testemunha disso. Um bocado de gente aí por isso que eu disse, né? Quando entra lá, já está um bocado de gente vestido com a obra nova, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa boa. Para o vazio, o silêncio é mortal, né? E a oração é um gesto de conversar com Deus. Pois é, e é engraçado porque eles estão lá efetivamente, né? Sobretudo o casal aqui, que também é ministro da Eucaristia. Até quando eu preciso lá, que falta um ministro, eu chamo o nosso irmão aqui, o Sná, para ir ajudar. Eu chamo ela também, mas para ajudar, né? Quer dizer, um grupo da paróquia até você já disse isso, e é verdade. Existe um grupo eficaz que está ali todo dia, em todas as circunstâncias. Nem que chova, que faça sol, está lá, né? Então, o grupo de oração também é isto, é para isso também, né? Tá, então, eu queria que o Sná e a Ana falassem sobre a situação que por que o grupo de oração, né? Como é que surgiu, por que esse grupo de oração, por que surgiu na paróquia do Cristo Redentor, e são aqueles temas que eu já mandei para você. Porque quais são os resultados? Eu já vejo o resultado, mas não é bom dizer, não é bom você dizer, né? Os frutos, né? Os frutos, porque onde está a árvore boa, dá fruto bom, né? Quais são os frutos disso aí? Eu sei disso e vou dizer aqui um testemunho, não posso dizer o nome, mas gente que não ia na igreja nem amarrado. Aí começou a participar, começa a se animar, é como o grupo, todos os grupos, né? Inclusive o de São Miguel também. Começa a se animar, começa a andar, e aí de repente se torna um grande cristão participante da igreja, né? Então, fale aí um pouco do que é o grupo de oração, né? O surgimento dele na paróquia do Cristo Redentor e quais os resultados disso, né? Os frutos disso, né? Muito bem, Ana, bom dia para você. Bom dia Zé Ivo, bom dia Padre Aureliano, a todos aqui presentes, aos ouvintes. Mais uma vez estamos aqui, né, para honra e glória de Deus, viemos por Ele, né, para anunciar o nome dEle. E quando o Padre Aureliano falava em frutos, né, eu ia recordando, dentro desse trabalho a gente faz algumas visitas, né, a gente vai rezar com as pessoas, ouvir, a gente sai muito para ouvir as dores, as ansiedades. E no carnaval, a gente visitou um casal, a dona Socorro e seu Valdir, até mandar um alô para eles, um abraço. Ele é seu primo, né, sabe, Padre Aureliano? E ali foi um fruto, a gente nem imaginava, né? Eles viviam uma situação há muitos anos juntos, né? E ela foi partilhando aquilo com a gente, uma vontade de receber o sacramento do matrimônio. Então a gente foi acompanhando mais de perto, fizemos outras visitas e na história dela parece que necessitava até da entrada no processo, e no meio da história não precisou mais, né? E esse casamento aconteceu. Então, eu acho que isso é um fruto assim que alegrava muito a gente, porque quantos caminham dentro da igreja e desejam receber esse sacramento, né? Está ali ela há tantos anos, né? E aquilo foi um fruto, porque foi a partir da visita desses pequenos aqui que foi abrindo, né, uma porta para ela, e ela foi uma alegria. A gente até presenciou, ela fez questão, queria o Padre Aureliano, que era primo do seu Valdir. Esse é um dos pequenos frutos, né? É interessante da oração
é que as pessoas dizem, aí eu oro tanto, eu faço tantas orações e não vem nada, mas é preciso esperar. Você imagine Santa Mônica rezando pela recuperação do seu filho, anos e mais anos e mais anos, até que veio. Ninguém perde por esperar. A esperança é o caminho. Inclusive a palavra de Deus diz isso, se esperar, se demorar, espere, né? Mas é interessante essa história, porque nós somos imediatistas, nós queremos pedir hoje para já ter vindo ontem, né? Não, a gente não é, a nossa igreja não é uma mendicância, não. A gente pede confiando em Deus, e aí seja feita a vontade dele, como a história da Socorro e do Valdir aqui, né? Diz que a Socorro, a primeira coisa que ela fez quando disseram que dava certo o casamento, foi chorar, né? Chorar de alegria. E eu celebrei o matrimônio, o Isna e a Ana eram os testemunhos, foi uma coisa maravilhosa, sim, né? Maravilhosa. Até eu me emocionei, né? Uma festa muito familiar, mas muito interessante, né? E isso é uma alegria para eles. Então, eu acho que esse é o resultado da oração, né? Não vamos esperar. Se demorar, a palavra de Deus diz, se demorar, espere, né? Primeiramente, bom dia, né, a todos que estão aqui, os que nos escutam de casa, adentrando e fazendo uma conexão com o que a Ana falava, né, do casamento da Dona Socorro e do seu Valdir, né, que o grupo de oração ele surgiu, né, em 1967 nos Estados Unidos, mas somente na década de 80 foi que ele adentrou na nossa Igreja Católica através da renovação carismática aqui no Brasil. E a Dona Socorro era essa que na juventude ela frequentou esses grupos de oração da renovação, da nova unção, né? Só que ela foi se afastando por motivos também de saúde, né? E hoje ela se encontrava em casa com problemas de saúde e não conseguia mais ir à igreja, né? Então, a gente pediu às nossas irmãs da Legião de Maria que nos dessem nomes de pessoas que hoje não conseguiam estar dentro da igreja. Vocês são insistentes, né? Insistentes, viu? E fomos na casa visitar essas pessoas. E quando nós chegamos lá na Dona Socorro, o maior desejo dela era esse. Receber o sacramento, né, do matrimônio na cabeça dela, para viver de forma digna dentro da igreja, estar dentro da igreja, né? Porque às vezes quando você vive numa situação dessa, você sente o peso do olhar dos outros irmãos. Então isso pesava sobre ela. E o seu Valdir era aquela pessoa mais dura, né? E aí ela começou a contar pra gente, né? Ele foi pra missa no domingo sozinho, eu não consegui, mas ele foi. Então ela começou a se alegrar com esses passos dele, né? Até eles chegarem no sacramento do matrimônio, né? E justamente isso, o intuito do grupo de oração é esse: fazer com que aquelas pessoas que estão afastadas, ela tenha uma experiência com Deus, mas que não seja somente eu estar dentro da igreja, se vir dentro da igreja, mas sem ter a espiritualidade. Porque hoje em dia a nossa igreja, de uma certa forma, a gente pode dizer que ela é um pouco morta, porque nós somos estes que estamos muito robóticos dentro da igreja, exercendo funções, mas sem a espiritualidade, sem aquele tempo para escutar de Deus. E aí entra o que o Zé Ivo falava, né? Que às vezes a pessoa diz, eu rezo e não escuto de Deus. Às vezes você reza 1 dia, 2 dias, 3 dias, e o nosso Deus não é um Deus de troca, onde eu paro e negocio com Ele, mas é a persistência. Santa Teresa, né, de Calcutá, ela passou anos e anos trabalhando em prol do pobre, do necessitado, sem escutar de Deus. Ela chama até de um deserto, né, onde ela não conseguia escutar a voz do amado. E assim tantos outros santos. Esse grupo é um grupo fechado, vocês encontram com outras pessoas, fazem um trabalho missionário através desse grupo de orações? Sim, ele é um grupo aberto a todas as idades, também a todas as religiões, eu diria, né? A gente recebe, essa semana a gente recebeu, né, um irmão evangélico que tem se aproximado. Então a gente tem essa abertura, né, como o próprio Cristo nos deixou, né, para os doentes, para os leprosos, onde a gente se reconhece os primeiros leprosos, né? A gente um dia foi abordado e hoje a gente reconhece que precisa estar ali constantemente. Então essa
pesca é feita ali na igreja, né? Na missa diária, nas adorações que tem de forma bem constante lá na igreja, né? Toda quinta-feira tem a quinta-feira de adoração eucarística. E aí a gente aborda pessoas que estão chegando, geralmente pessoas que a gente não vê o rosto de forma diária na igreja. Esse é o foco. Pessoas que a gente não encontra, como ontem o Padre Aureliano falava, que eram as pessoas que vão para o batismo, e ele sempre frisa isso, e é duro, mas é verdade, né? Que estão ali só por aquele momento, por aquele sacramento, alguns deles, né? Não acordam para realmente sentir a necessidade de estar na igreja de forma mais constante. Eu acho que o grupo de oração, todos eles, né? Eles têm esse papel de fazer a gente despertar que o nosso alimento de receber Jesus na Eucaristia não é só domingo. Se para alimentar o corpo a gente precisa todo dia, por que não para alimentar a alma? Não precisa ser todo dia. Então a gente vê essa necessidade. Então a gente faz essas abordagens ali nos bancos da igreja. O foco inicial são os jovens, geralmente muito jovens, e nos deparamos com situações que vai nos despertando ainda mais esse ardor missionário, que seria situações que vai ferindo o nosso coração. Vou até lhe colocar muitos jovens cortados, que usam gilete para cortar os punhos, depois passam para as pernas. Há este perfil dentro da nossa igreja e que passa despercebido, porque geralmente quando eles se cortam, são muito jovens, abaixo de 14 anos, eles se cobrem. Então, quando chega aquele jovem na igreja, coberto, com a característica desfigurada, eu digo desfigurada que não é a forma como Deus lhe deu. Então, eles apresentam uma pintura no cabelo, um piercing, uma coisa que ele faz não pela natureza, mas para dizer eu estou aqui. E mesmo assim passa despercebido, porque a gente vai para a igreja, eu me sento ali e pronto, eu assisti a minha missa. E esses jovens, eles têm chamado a nossa atenção. A nossa, eu digo assim, porque tem aumentado o grupo, e todos que vêm vivendo essa experiência, está saindo esse sair de si. Então a nossa missão é acolher esses jovens, mostrar um novo caminho onde eles vão sendo encaminhados para os sacramentos ali na igreja, né? Onde tem tantas oportunidades, o EJC, grupo de coroinhas, ali naquela paróquia tem uma infinidade de atividades para esses jovens. Então, a nossa missão é acolher e empurrar para eles se engajem aonde eles se sintam acolhidos. Então, a gente sempre diz, busque mas também não se engaje em tudo, não, que não sobra tempo para ficar com Jesus. Que beleza, vocês não enterram os dons, estão aumentando os dons. Ela falou sexta-feira, toda sexta-feira, vamos chamar. Quinta-feira tem a adoração. Quinta-feira, adoração. Quinta é a adoração ao Santíssimo, né? Sim, uma beleza que toda a nossa igreja hoje faz, né? Se você for na nossa paróquia Jesus Cristo Redentor, se você for na catedral, se você for na São Francisco, quinta-feira é eucarística. E o encontro da oração? Dia de segunda-feira, às 19 horas. De segunda-feira, 19, na igreja Jesus Cristo Redentor, Bar do Violeta. Pode vir gente do Morão, da São Francisco, do Barranco, do Ipu, é aberto, é o grupo de orações, é conversar com Deus. Eu dou um testemunho aqui dos efeitos. Veja bem, às vezes eu celebro de manhã, de tarde, de noite, né? Não é toda a vida não, geralmente eu celebro de manhã, mas amanhã eu vou celebrar de manhã e de noite. Aí eu vejo de manhã uma pessoa, ou 2 ou 10, do grupo de oração. Isso me chama a atenção, por isso que eu vou dizer aqui. De tarde a mesma pessoa está participando. E à noite também. Aí eu sempre gosto de dizer isso, a oração e a Eucaristia, por isso que eu já falei, vocês já escutaram, que essa história de preceito é a coisa mais, me desculpe a palavra, mais nojenta que foi inventada. Não é preceito, Zé.
É tanto que no sábado, eu não celebro a missa de domingo, não. Eu celebro a missa de sábado, porque sábado é sábado. Para acabar com esse negócio de preceito, eu só vou para a missa e vou preso. Não, preceito não, meu irmão, é amor. Amor, é necessidade minha. Esse é um testemunho que eu vou dando aqui. Outra coisa, a Iana e os meus irmãos estão aqui, você falou dos jovens, né? Essa semana eu estava vendo no Google, a gente vê tudo no Google, né? Um menino adolescente que morreu nessas situações aí. E ele nem gostava dessas situações, vocês viram, não gostava, mas foi induzido. Os mecanismos da sociedade moderna induzem os jovens a essas desgraças, né? Então nós também temos que induzir a mentalidade cristã. Eu acho interessante o que você disse, porque não existe outro caminho, é nos contrapor. E induzir os jovens a encontrar o caminho. Tem que induzir, porque os outros não induzem também, né? Era, inclusive, o evangelho de ontem, né? Os filhos das trevas são mais inteligentes, né? E eu dizia lá na missa, vocês estavam, que eu vi lá atrás, eu dizia exatamente isso. Não é que Jesus estava justificando a ruindade, a hipocrisia, a corrupção, não. Ele estava constatando, né? Sim. Constatando. Os filhos das trevas são inteligentes mesmo. Então nós temos que nos livrar com fé, com oração, dos filhos das trevas, né? Sim. Vamos divulgar mais uma vez o horário e o dia, que isso é muito importante, viu? Primeiramente, é na igreja Jesus Cristo Redentor, no bairro do Violete. Às sextas-feiras da oração. Adoração. O grupo ele é pertencente à igreja Jesus Cristo Redentor. Ele acontece às segunda-feiras, às 19 horas. Por quê? Né? Quando o padre Danísio nos procurou, né, e nos fez esse pedido para implantar o grupo dentro da paróquia, né? O pedido do padre era para que pessoas se apaixonassem pela Eucaristia diária e pela adoração. Foi aí que ele nos pegou, né? Ele foi sabido, né? E nos pegou aí, né? Porque é um desejo nosso, né? A gente busca viver dessa forma. Porque o mais difícil, Zé, não é você falar de Deus. O mais difícil é você viver verdadeiramente aquilo que você fala a respeito de Deus. Então é uma coisa que a gente busca fazer. Lógico que somos cheios de defeitos, pecadores, porque nós somos humanos, né? Então ele acontece às segunda-feira, sendo que na primeira segunda-feira de cada mês, como tem missa dentro da igreja, o grupo acontece após a missa. E nós estamos na missa vivendo. É isso que eu digo. Não é só pregar, mas viver. E às quinta-feira, às 18 horas, 6 da noite, acontece a adoração ao Santíssimo, antes da Santa Missa. Segunda, o grupo de oração, e às quintas, às 18 horas, antes da missa, a adoração. Muito bem. Na Catedral tinha primeiro, era com a tia Televa, né? Era quem comandava o grupo de orações. Eu sempre participava com a senhora, sua mãe, e nós lá tinha esse movimento, só tinha lá. Depois foi ampliado, né? Tem agora há algum tempo, na igreja Jesus Cristo Redentor, dia de segunda-feira, às 7 horas da noite, você está a gente assim desocupado, né? Que é para a maneira mais gentil de conversar, que era para você ir, né? Mas é meio grosseiro. Isso aí foi uma iniciativa nobre do Espírito Santo e da igreja, mas foi estigmatizado, né? Sim. Por quê? Porque houve um tempo em que renovação carismática, que eu refuto como um grande dom da igreja, era um movimento tradicional, que não se via para nada. Você escutou aqui, né? Que testemunho, você ir na casa, inclusive vocês têm que ir com outras pessoas, né? Tem gente, sobretudo a questão e meus irmãozinhos aqui do grupo de oração, sobretudo com relação a participar inteiramente da Eucaristia. Aqui no Violete tem umas 3 ou 4 pessoas que eu conheço e que já conversaram comigo, depois vocês eu até direi quem são, que sofrem mais do que uma pisa por dia, viu? Por não participar inteiramente da Eucaristia, né? Então, veja como o testemunho é interessante. Hoje, o corpo a corpo, o ir ao encontro, você disse muito bem, Ana, o ir ao encontro dos que estão... O que Jesus Cristo fazia, né? Ele via um leproso no meio da rua e ia lá. Ele via um doente e ia lá, né? Para dizer, eu estou aqui, meu irmão. Nem que eu não... Muita gente não entendia Jesus, né?
Mas eu estou aqui, né? Eu estou aqui, me ajuda. Aliás, vim trazer a minha ajuda, né? Então é interessante essa história. A religião se massificou, a nossa igreja também, e se criou essa história de então, eu vou para a missa quando eu quero, quando eu posso, quando eu não tenho o que fazer, né? Eu dizia ontem realmente lá no batismo, né? Porque se eu fosse fazer uma igreja, uma catedral, uma igreja para caber todos os que já foram, que eu batizei, que o Padre Daniel batizou e que outros batizaram ali na igreja, tinha que fazer a igreja daqui até a pancada do mar. Agora, eu disse até brincando, né, no início, se esse pessoal viesse à igreja, tinha que fazer uma igreja maior ainda, porque lá estava cheio de gente, né? Agora, vem, eu citei até o irmãozinho lá da catedral que estava lá, vem no dia que necessitam, e esse negócio da igreja, da igreja que é para resolver o meu problema, padre, eu lhe dou aí 1.000 contos ali, celebrar. Isso não existe, isso não é legal, não é normal, não é igreja. Igreja é ir ao encontro do outro, né? Então eu achei interessante, parabéns por esse trabalho. É pedir oração dos outros, é você aí mesmo. Pronto, eu disse já na humilhão, a mulher chegou para mim e disse assim, padre, reza por mim, eu disse, você reza? Reza não, eu depois também não vou rezar não, viu? Tá certo? Ô, Ana, muito bem, Ana, a gente nesse papo aqui, né? Você tem mais coisa a dizer sobre a oração. Eu queria pedir os meninos, né, para deixar o testemunho deles. Eu acho que é importante. São jovens, né? O Gabriel, o Cauã estão aqui. O jovem é outra coisa, né? O Cauã é mais tímido, mas Gabriel ele é mais aberto. Seu nome é? Gabriel. Bom dia, José Ivo. Bom dia, Padre Aureliano, né? Meu testemunho é que o grupo de oração ele me abriu os olhos, né? Não só o grupo de oração, mas principalmente Deus, né? Eu era um jovem que estava em tudo, né? Porém não estava em nada. Quando a gente abraça tudo, dá o sinal tudo, de estar em vários movimentos e várias pastorais, a gente se vê que a gente não tem tempo para Deus. A gente não tem tempo para abrir o nosso coração para oração. São João Paulo II vai nos falar que a pior prisão é um coração fechado. Então eu me via com o coração fechado, né? Eu estava em tudo, porém não estava tendo oração, não estava tendo Cristo como meu principal intuito, né? Através do grupo de oração, vai batendo, né? O que é realmente a evangelização. É eu sair de mim, ir ao encontro do outro, eu renunciar e viver realmente para Cristo, né? Não é fácil eu renunciar, porque nós somos humanos, nós somos pecadores, né? A gente quer fazer a nossa vontade, mas a gente não busca fazer a vontade de Deus, né? Nosso difícil é isso, né? Só que através do grupo de oração, o intuito verdadeiro é levar as pessoas a adorarem a Jesus Eucarístico. São Carlos Lacustre também, como o Padre Aureliano colocou, santos, um novo santo dos tempos modernos, né? Tem uma frase dele que vai nos dizer que a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Sem a Eucaristia a gente não tem nada. A oração diária é a Eucaristia, principalmente a Eucaristia, né, que é a oração mais completa do católico. Se todos entendessem, a igreja estaria lotada. Também São Padre Pio, de Petrocina, vai nos falar, né? Se as pessoas entendessem o valor da Santa Missa, eram precisos guardas nas portas para conter a multidão, que as pessoas estariam apaixonadas por Jesus, né? O intuito verdadeiro do grupo é isso, abrir tanto os olhos, que as escamas dos olhos das pessoas caiam, para que as pessoas tenham verdadeiramente um encontro verdadeiro com Jesus. Não está ali no nosso canto também, como a Ana também colocou, né? A gente vai pescando, né? Esses dias também eu estava saindo de mim, né? Para o encontro de um irmão evangélico que o seu coração está ardendo pelo catolicismo, ele quer se converter, ele quer ser católico. E no começo é difícil a gente sair da gente para o encontro do outro, né? Para a gente evangelizar, para a gente convidar, porque a gente só quer estar no nosso cantinho, no nosso comodismo, né? Mas quando Jesus nos impulsiona aí ao encontro do outro, é maravilhoso, é belo. Muito bem. Você pregando, você nos seus depoimentos é tão valioso quanto a pregação de um grande sacerdote, viu? Jovem é a palavra que sai do coração, né? O sentimento é bonito. Parabéns então a você e aos outros jovens que têm lhe acompanhado. Zé Ivo, falando também ainda sobre Carlos Acutis, né? Esse santo
da nossa época, né? Um santo jovem, né? Isso é importante frisar, que quando foram fazer a investigação, né, para determinar se ele seria, né, se o processo seria aberto, a canonização da santidade dele, foram investigar o que ele pesquisava na internet, se ele pesquisava pornografia, se ele via sites pornográficos, por ser um jovem, né? E não encontraram nada, nenhum resquício qualquer que levasse ele a essas práticas. Então era um jovem que desde o início ele tinha a determinação de buscar a santidade em vida. Tanto é que ele dizia que a mulher da vida dele era Nossa Senhora, era a Virgem Maria. Então, ele mesmo sendo rico, de uma família tradicional, ele tinha um par de tênis. O tênis, para ele se desfazer só quando ele tivesse realmente gasto. No enterro dele, uma multidão foi à igreja, e a mãe dele perguntando quem era aquele povo, né? E as pessoas que cuidavam deles, né? A babá, o mordomo, começaram a dizer: são as pessoas que o Carlos ajudou em vida, que ele levava um cobertor, que ele levava uma calça, que ele levava um tênis, que ele levava um alimento. Então ele teve essa coragem, essa audácia de nadar contra a corrente, né? De deixar as coisas que o mundo impregna dentro de nós. Quando a Ana falava desses jovens mutilados, e agora eles estão sendo mais espertos, como eles sabem que a gente percebe através dos braços cobertos, eles estão vendo para a parte da virilha, né? Onde não é visto, mas o risco aumenta, né? De um dia eles conseguirem e atentar contra a própria vida. E pasmem, são pessoas que estão dentro da igreja, que estão participando de grupos de coroinha, participando de movimentos. Não são pessoas do mundo, porque às vezes a gente prega o demônio, como o padre até fala, o padre Aureliano, como se fosse um ser terrível, uma coisa de outro mundo. Mas o demônio, ele é muito astúcio, e ele hoje se encontra dentro da nossa igreja, porque os que estão no mundo já são deles. Então a artimanha dele é se passar de belo, como o próprio padre Danilo também nos fala, né? Ele passa essa coisa bela para enganando as pessoas. Então é daí o intuito da gente ter esse olhar, de se esvaziar e olhar para o outro, como o padre Aureliano também fala muito na igreja, né? Você olha para o seu irmão que está do lado, você sabe o que ele está passando. Então, quando a gente fala de fruto de oração, um dos primeiros frutos que o grupo de oração fez foi comigo e com a minha esposa, né? Porque quando a gente pensa que, na nossa ignorância, que quando você vai visitar uma pessoa, você está levando algo para ela, e não. A primeira pessoa a ser tocada somos nós. A primeira pessoa a ser curada somos nós que estamos fazendo a visita. E aí quando você também perguntava se o grupo é aberto, né? Para todos. Sim, inclusive segunda-feira, né, a gente vai ter uma pregação da nossa irmã da comunidade católica Shalom, né, a Jaiane, que é da comunidade Vida, uma celibatária, que vai falar justamente sobre esse tema, né, que a gente estava abordando, justamente o discernimento, né, da pessoa, aquela pessoa que tem dúvida se ela quer ser sacerdote, se ela quer trilhar um matrimônio, se ela quer trilhar uma vida religiosa, se ela quer ser um celibatário, né? Então essa segunda-feira agora é justamente uma celibatária que vai falar o que verdadeiramente ela vive. A gente só tem esse cuidado, que os pregadores que vão no grupo pregar sejam pessoas que não só falem, que não só tenham a palavra bonita, o dom da palavra, mas que primeiro eles vivam. É esse o nosso cuidado, esse zelo, né, que a gente costuma dizer que o pastor tem que ter com as suas ovelhas. Então, às vezes também eu acho, quando o padre fala, né, de forma correta, que muitos só estão ali porque é um evento, né, o batismo, acho que batizou e pronto. Mas eu sinto, Zé Ivo, que está muito enraizado ainda, me desculpe até falar, mas dentro da nossa catequese. Ela, de uma certa forma, ela é muito rasa, porque às vezes a gente não tem coragem de falar o que é para ser dito. A gente tira pelos nossos irmãos evangélicos, que fazem de uma forma bela. Você chega numa igreja evangélica, com menos de 2 meses, você está doando o dízimo. Nós católicos, quantas vezes nós estamos dentro da igreja e não nos atentamos a devolver para o Senhor o que é dele, que é o dízimo? Por quê? Porque muitas vezes a gente não fala, tem medo de perder pessoas, ou simplesmente porque a gente não vive. Então é muito difícil eu falar daquilo que eu não vivo.
Eu achei interessante, como padre, eu tenho uma habilidade muito grande, eu sei até onde vocês se sentem, sei onde vocês se levantam, eu sei tudo, viu? Todo mundo ali. Eu não conheço quase todo mundo pelo nome, não, mas eu tenho umas coisas que me faz feliz, né? Lá em cima, eu estou lá no altar e vejo um bocado de jovens sentados lá atrás, lá, conversando não, encontrando um com o outro, lá. E acho interessante também, quero parabenizar o casal aqui, por esta atividade, chega lá, abraça um, abraça outro, porque Zé Ivo, essa massificação que nós caímos nela, do pai não falar com o filho, do filho não falar com, do padre não falar com os fiéis, isso aqui eu acho que é a grande desgraça do mundo moderno, né? Então, às vezes ali na igreja tem um bocado de gente assim, na missa, termina a missa, a pessoa está doido para dizer, ô padre, você está bem? Aí corre lá para falar comigo, ou então, ô meu irmão está aqui, você vai lá e fala, você se sente gente. Às vezes o padre até corrido primeiro. Agora tem às vezes o pobre do padre já está no meio do caminho, mas mesmo assim, quando aparece uma pessoa, eu pelo menos não deixo de dizer, pelo menos, aí eu digo, meu irmão, não posso hoje não, viu? Porque eu já estou correndo para celebrar lá, não sei onde tem que correr, né? Mas é importante que a gente possa primar por isso. Parabéns, eu acho que só isso aí, viu? Só isso já é uma grande evangelização. Tocar nas pessoas, olhar para as pessoas, né? Escutar a desgraça das pessoas, que nós também temos as nossas, né? Mas aí eu acho que isso é importante, viu? No mundo que nós temos em Bahia, vocês sabem muito mais do que eu, ou talvez tanto quanto eu, que nós estamos num mundo esvaziado, né? Como você está doido para escutar uma palavra, liga a televisão, está lá um ramo de sangue lá, né? Você está doido para ter um pouquinho de alegria na vida, liga o celular, lá está a desgraça lá, né? E destruindo. Inclusive a igreja tem essas questões, precisam tocar a gente. Olha, agora esses dias foi uma danação nesses TikTok, nesses Google, sobre a questão de Nossa Senhora. Eu até disse a José, meu irmão, para que mexer com isso, né? Nossa Senhora, eu vou dizer aqui, espero que eu não seja excomungado, né? Nossa Senhora é corredentora. Có é um prefixo greco-latino que quer dizer ajudante, colaborador. E Nossa Senhora não foi, não. Mais do que isso. Então, para que essas coisas, aí lá vai, eu estava lá, eu me arrepio todo até de raiva, porque para que isso, meu irmão? Tirar o lugar de quem não precisa ser tirado. Tantos problemas no mundo, né? Morte, violência, corrupção, guerra surgindo em todos os pedaços, desumanização e tudo, e aí nós vamos mexer com a corredenção de Nossa Senhora, né? Está lá no Google, Ave Maria, aí faz um sucesso danado, né? Então vocês do grupo de oração, por favor, pelo amor de Deus, e amor a Nossa Senhora também, façam por onde as pessoas entendam isso, né? Sim. Que o diabo não é para tirar, não, é para não deixar ele vir. Eu já disse um bocado de vezes isso a você, para não deixar ele vir, não deixar ele entrar. Porque, por exemplo, sobretudo esse diabo do fake news, né? Que é uma desgraça, né? Você vê, por exemplo, a vida de um irmão, até o pobre do sacerdote, né? Estava lá aquele lá do Rio Grande do Sul, eu não sei se eu não sou advogado dele, nem quero saber ser, e eu também não sou advogado, né? Mas o que uma criatura daquela sofreu, né? Quer dizer, a gente tem que olhar isso, todos nós temos, é você, sou eu, você, os jovens, esse meu irmãozinho aqui também sofreu tanto, não posso dizer por que ele sofreu, né? E vocês dando a mão, você ajudando, tá aí, o homem alegre pregando mais do que o padre já, né? Graças a Deus, né? Então, com essas palavras, eu faço as considerações finais e nós vamos passar para a segunda parte do nosso programa. E fico feliz em vocês estarem lá, viu? Mano, muito bem, viu? Foi boa a sua presença aqui. Alerta mais a necessidade pelo momento da oração. Então, se você que está nos ouvindo, é essa pessoa que sente que falta algo, que sente um chamado, seja ao celibato, ao matrimônio, que sente que precisa de uma oração na sua casa, que sente o desejo de viver uma experiência, um renovo do batismo do Espírito Santo, a gente vai recolocando esse convite. Segunda-feira, às 19 horas, estaremos esperando você com muita alegria. É um louvor bem carismático, para quem já conhece ali a comunidade católica Shalom, que o Padre Michel já vem divulgando bem, é bem aquele estilo. É um estilo carismático, com muita alegria, muito louvor,
uma pregação muito descontraída. Essa semana será uma celibata da comunidade Vida do Shalom, uma jovem baiana que vem dar o seu testemunho de vida, que ela vive esse celibato. Então, nós queríamos também pedir permissão para apresentar a nossa página no Instagram, é uma página de evangelização, é o @casalorante, que de forma diária a gente leva o evangelho do dia, esses convites, tudo que vai acontecendo dentro da nossa paróquia, os movimentos, para que a gente possa, com uma pequena porção daquela paróquia, também ajudar, né, a divulgar a palavra de Deus. Muito bem, aproveitar bem a internet, né, com esses momentos que são proveitosos, porque ultimamente a internet com essas redes sociais, às vezes faz desvirtuar a vida do jovem, do casal, de um modo em geral. Então, vocês nesse momento aproveitando para fazer esta página para momento de oração. Ana, você está fazendo sucesso. A Dinaí mandou uma mensagem aqui, eu amo a Ana, né? Fazendo sucesso, vamos lá. E aí, além da página no Instagram, nós temos também o canal no YouTube, né? Que é Casal Orange, Obra Nova, né? Onde também lá a gente faz, lógico, de uma forma leiga, né? Forma mais simples, né? Para que as pessoas entendam e façam uma reflexão sobre o Evangelho do dia, né? Também sempre a gente está lá todo dia, de forma diária. A nossa casa está sempre aberta para quem necessita de uma palavra, de uma oração, não é? Nosso celular também 24 horas é ligado. Quando eu falo 24 horas, a Ana, os meninos sabem que é. Às vezes a gente está deitado para dormir, uma pessoa liga, manda uma mensagem pedindo socorro. A gente vai ao encontro porque sabe que aquela pessoa, se ela teve a coragem de pedir o socorro, é porque realmente naquele momento ela pode estar precisando, né? E amanhã pode ser tarde. Mas sempre para direcionar, né, ao sacerdote, né, para a confissão, para voltar para a igreja, para de forma digna, né, estar participando do banquete do Senhor. Então esse é o intuito do grupo de oração, esse é o intuito ao qual o Senhor nos chama, a estar sempre a serviço daquele que necessita. Muito bem, muito obrigado, meus irmãos. Zé Ivo, considerações? Geralmente eu saio mais cedo, mas hoje eu tive que ficar aqui porque o assunto era importante. E orações, né? Oração é conversar com Deus. E quantos problemas se resolve através da oração? Não de imediato, mas às vezes até de imediato. Né? A oração é uma coisa muito séria. Inclusive, às vezes eu brincando, tem pessoas que dizem: eu fiz uma oração no jogo do bicho, tem claro. Aquilo não é oração, né? Oração é o momento de conversar com Deus. Não pode misturar, não. Oração é uma frase que deveria ser usada somente pelo lado correto, né? Hora santa. Para encerrar, vamos brincar aqui também, né? A mulher lá na catedral botava um bocado de número na mão, né? Na hora da comunhão eu estendi a mão e eu vi os números, né? Aí eu sou pertinente e impertinente também, mas sou mais pertinente. Terminou a missa, eu perguntei: minha irmã, para que você tem essa rama de número aí na sua mão? Ela disse: padre, é a milhar que vai dar amanhã. Eu disse: pois é, para a gente esperar, viu? Mas muito bem. Então nós agradecemos o casal, Isna e Ana, o nosso irmãozinho Gabriel e o Cauã. Ali também, que são coroinhas, viu, Zé, da paróquia, viu? E são do grupo de oração, graças a Deus. Continuem, que Deus abençoe a vocês. E eu peço aí o Cepito para colocar uma músicazinha para a gente passar aqui, para a gente liberar o Zé Ivo e passar para a segunda parte aqui.